Pessoal, continuando aí o nosso conteúdo de probabilidade e estatística, nós vamos falar agora das variáveis aleatórias contínuas, certo? No estudo das distribuições de frequência para variáveis contínuas, né, lá atrás, nós vimos que os dados eles eram agrupados em classes. Então a gente definia lá qual era a quantidade de classe, a partir disso a gente conseguia determinar qual era o comprimento das classes e aí distribuir os valores entre essas classes, certo? E a representação gráfica a gente viu que era feita por histograma e polígono de frequência. E às vezes a gente representa os dois juntos para ficar mais fácil na questão de visualização, certo? Então, coloquei aqui um exemplo, né, de um histograma com um polígono de frequência e aqui embaixo outro histograma e outro polígono de frequência. Esses dois gráficos eles são dos mesmos dados. Qual que é a diferença entre os dois? Né? Então eles são da mesma distribuição de frequência. A diferença entre os dois é que aqui em cima você tem um número menor de classe e aqui embaixo um número maior de classes. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 classes aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 classes aqui embaixo. Então, o que a gente percebe aqui? Ó? Olha só, se você observar aqui, a área abaixo do polígono de frequência nesse caso, ela tem uma diferença em relação à área abaixo do histograma pelo seguinte, olha, aqui está passando, né? Aqui está faltando, por exemplo, esse pedaço aqui é abaixo do polígono de frequência, mas não é abaixo do histograma, certo? Esse pedaço aqui, ó, ele é abaixo do histograma, mas não é abaixo do polígono de frequência. E assim vai. Então, existe uma diferença entre a área abaixo do polígono de frequência e a área abaixo do histograma. O que acontece? À medida que a gente vai aumentando o número de classes, olha o que vai acontecendo. Essa área aqui, ó, que não estava abaixo do histograma, ela era de um tamanho. Quando eu aumentei o número de classes, o que aconteceu com ela? Ela reduziu. Essa parte que estava abaixo do histograma e não estava abaixo do polígono de frequência, ela também reduziu. E assim por diante. Então, à medida que a gente vai aumentando o número de classes, o que vai acontecendo? A área abaixo do histograma ela vai se aproximando da área abaixo do polígono de frequência. Então, a tendência, né, é que essa área vai cada vez ficando menor. Então, o que a gente faz? A gente vai só aumentando o número de classes de tal forma que vai chegar um ponto que praticamente a área abaixo do histograma vai ser a área abaixo dessa curva que é o polígono de frequência. E aí a gente vai trabalhar só com o polígono de frequência, dando a ele um novo nome, beleza? Tá, mas aqui, outra coisa. Quando a gente estuda lá a questão do histograma, uma forma de representar o histograma é utilizando para cada área desses retângulos aqui, ó, a sua frequência relativa. Então, por exemplo, se esse histograma aqui, ele tem lá a chance, o percentual dele, né, sua frequência relativa, é de 0,32, então a área desse retângulo vai ser 0,32. Se esse aqui é 0,50, então quer dizer que a área desse retângulo é 0,50. Né? Então, o histograma ele pode se representar de tal forma que a área de cada um desses retângulos aqui é relativa à sua frequência, certo? E assim, se a gente somar essas áreas aqui, isso vai dar 1, porque a gente viu, né, que a probabilidade somada, a probabilidade não, o percentual somado vai dar 100%, que é igual a 1, né? Aqui, por exemplo, é 0,12, aqui é 0,18 e por aí vai. Se você somar todos esses retângulos, isso vai dar 1, certo? Então, a área, à medida que a gente aumentar o número de classes, a área abaixo dessa curva aqui vai ser igual a 1, né? Então, olha só outra coisa. Aqui eu estou falando ainda sobre a questão do número de classes. Ó. Se a gente aumentar o número de classes, a área abaixo do polígono e do polígono de frequência e do histograma elas vão se aproximando. Então, a gente faz com que essa quantidade de classe aumente indefinidamente para que a diferença entre as áreas tenda a zero, certo? E isso vai gerar o que a gente chama de função de densidade de probabilidade, né? Que é uma curva. Então, essa curva aqui, né, ela vai ser gerada com esse aumento no número de classes, e aí a gente pode calcular, né, a área abaixo desse gráfico vai ser igual a 1, né, e a gente pode calcular a probabilidade calculando, né, a área relativa. Por exemplo, qual que é a probabilidade, né, da nossa variável aleatória estar entre A e B?
é calcular essa área abaixo da curva aqui, né? Então, a gente utiliza daquela aproximação da área entre os histogramas, né, e os seus polígonos, respectivos polígonos de frequência, para cálculo de probabilidade, né? Então, a gente pode também usar, que eu colocando agora uma questão mais algébrica, né? Então, a função de densidade de probabilidade, ela pode ter sua área calculada igual a uma integral. Então, quando você calcula a probabilidade de A até B, você pode calcular através de uma integral, porque a integral ela serve para calcular justamente essa área abaixo da curva. Então, se eu calcular uma integral da função com x variando de A até B, o que a gente vai calcular é a probabilidade, né, da nossa variável aleatória estar entre A e B, certo? Para ficar mais fácil, eu vou apresentar alguns exemplos. Aqui só falando que a área total é 1, porque se a gente pegar todas as áreas abaixo lá da nossa função de densidade de probabilidade vai dar 1, e que ela é maior ou igual a zero, porque você não vai ter nenhuma frequência relativa que seja negativa, certo? Então eu vou fazer alguns exemplos aí para tornar mais clara essa explicação aí.